Sejam bem-vindos ao episódio mais Zona Sul Carioca do Recapitulando. Eu sou Marcelo Fonseca e comigo aqui, tomando uma água de coco no calçadão, está Matheus Guimarães. Olá, moradores do Leblon. Pode colocar aquela bossa nova para tocar no seu CD player, que depois de uma volta pelo mercadinho e pelas ruas do Leblon, a gente vai começar o episódio de hoje. Acho que você já deve estar entendendo sobre o que a gente vai falar, né? Olha, se a gente começar a falar do aumento do preço do arroz e outras pautas do cotidiano, já saiba, a gente está no mood Manuel Carlos. Olha, pode chamar a Dona Helena e vamos falar dos nossos sonhos amorosos. Quer dizer, não só dos nossos, dos sonhos amorosos dessas mulheres da classe média alta carioca. Exatamente. A gente vai aproveitar que recentemente começou a reprise de Laços de Família, não vale a pena ver de novo, e também de Mulheres Apaixonadas no Viva. Junto às duas, a gente vai incluir a terceira, que para mim e para o Marcelo são as melhores novelas do Manuel Carlos, que é Por Amor. E vamos falar dessa trinca de ouro do Maneco. Mas antes da gente dar aquela passeadinha no Leblon e visitar as Filhas das Helenas, não se esqueçam de assinar o Recapitulando em todas as plataformas digitais. Se nessas novelas do Manuel Carlos nem existia podcast, plataforma digital, o Recapitulando está em todas. Não esqueça de assinar a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer ou em qualquer outra da sua preferência. E agora, um recadinho importante. Os nossos episódios vão ao ar todas as segundas-feiras. Quer dizer, segundas-feiras quinzenalmente. Beleza? Exatamente, gente. Fica atento, assina para não perder, porque a gente sai quinzenalmente. E além disso, você pode também ficar por dentro das nossas novidades seguindo o nosso perfil no Instagram. Você nos encontra como @podcast recapitulando, tudo junto, e pode chamar a gente para conversar, mandar suas opiniões, dizer o que você achou do episódio. A gente está sempre aberto, está sempre lá para responder. E agora a gente já pode soltar a vinheta para se encontrar daqui a pouco numa calçada mais próxima do Leblon. Bom, vamos lá, né, gente? É importante dizer que essas três novelas que nós vamos falar são do Manuel Carlos, popularmente conhecido como Maneco. É, assim, nós que somos dos anos 90 temos muito as lembranças dos trabalhos do Manuel Carlos, como Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, até tramas mais recentes que a gente talvez não vai falar, que a gente não vai falar, mas o Manuel Carlos tem uma história muito grande na TV, né? A gente, quando dá uma pesquisada, ele é um dos caras principais, assim, na fundação da TV brasileira. Tanto que nesses 70 anos de TV brasileira que completa esse ano, o Manuel Carlos tem uma importância muito grande porque ele só não escreveu, quer dizer, ele não só escreveu novelas, ele fez muito mais coisas. É legal falar que um dos primeiros trabalhos dele, ele escreveu vários textos para os teleteatros da TV Tupi, o famoso Grande Teatro Tupi. Nesse Grande Teatro Tupi, você tinha Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Natália Timber, Fernando Fernando Torres, Torres. depois foi trabalhar com ele em Laços de Família, Exato. Você tem grandes personalidades do teatro e da televisão brasileira. exatamente, que começaram ali, né? Então ele foi Sim. responsável por escrever alguns desses textos. É importante dizer também que nesse início a TV estava se estruturando, então era muito comum esses profissionais eles migrarem de TVs de empresa. Então, da TV Tupi, ele passou um tempo na TV Paulista, né, Excelsior, se eu não me engano, e foi para a Record. Na Record, ele fazia parte dos diretores equipe A, assim, dos diretores da Record. Então, ele ajudou a desenvolver Família Trapo, que é um dos programas clássicos da TV. O primeiro programa o programa da Hebe Camargo na Record foi dirigido pelo Manuel Carlos, tanto que na série Hebe, o Manuel Carlos que ela conversa na série é o Maneco. E é muito doido, assim, porque a gente pensa ele só escrevendo novela, mas ele foi um grande diretor. Vários programas de música da Record dos anos 60 tem dedo ali do Manuel Carlos. Em 72 ele é convidado pelo Boni para ir para Globo e ele foi um dos primeiros diretores do Fantástico, quando o Fantástico estava iniciando. Então, o cara tá ali na base. A primeira novela que ele escreve na Globo foi em 78, Maria Maria, e depois ele escreveu várias novelas, como A Sucessora, que é uma novela com Suzaninha Vieira. Eu Que tenho muita vontade de ver a sucessora, sabia? eu também tenho.
Eu também tenho vontade de ver a sucessora. Ela foi lançada em DVD, né? A Globo Marcas lançou uns anos atrás em DVD. Acho interessante, eu quero assistir, porque Suzana Vieira e Natália Timber, né? Incrível. E um texto do Maneco, show. Acho que ela é de 70 e 76, né? Eu acho que é. é por aí. E ele tem um trabalho em Água Viva, que é uma novela do Gilberto Braga, mas que ele trabalha como colaborador. Já imaginou assim, uma novela do Gilberto Braga e o colaborador é o Manuel Carlos. Tipo, mano. Parece uma coisa muito louca, mas também você percebe que eles estão muito próximos, né? Uhum. Porque a partir de Água Viva, e retificando uma coisa, eu não gosto de falar coisas erradas nesse podcast. A sucessora é de 78. Gilberto Braga, a partir de Água Viva, que ele fala que ele ascendeu socialmente, ele começa a abordar mais a classe média alta e classe alta carioca, né? E é uma coisa que a gente vai ver muito presente depois no Manuel Carlos, na obra dele, essa coisa da classe média carioca e também das DRs, né? Água Viva é conhecida como a novela das DRs do Gilberto Braga, com muitas conversas, é uma coisa muito Manuel Carlos também. É Eu vou me segurar verdade. para não falar do Gilberto Braga. Mas não tem como, a gente ama. Você ainda mais que é fã. E aí logo depois aí o Manuel Carlos lança Baila Comigo, que tem a primeira novela, com o Tony Ramos fazendo Os Gêmeos. Essa novela reprisou recentemente no Viva, acho que tem uns 2 anos. Acho que foi em 2018 que ela reprisou. Uma novela, inclusive, que nunca tinha sido reprisada, se eu não me engano, assim. Tipo, ela reprisou e é curioso você ver ali. Você vê que tem vários elementos das tramas do Manuel Carlos ali, bem no iniciozinho dos anos 80. Sim, e é em Água Viva que ele lança a primeira Helena do Manuel Carlos, a primeira protagonista, que foi interpretada pela Lilian Lemmertz, Em Baila a primeira Comigo. em Baila Comigo. Sim, Lilian Lemmertz. Isso. E a partir disso ele dá início a essa grife que durou anos e dessas mulheres com problemas, dessas mães que erram e, enfim, eu acho que é um dos pontos mais fortes quando a gente pensa em Manuel Carlos é diretamente pensar na Helena e no Leblon, né? Exatamente. E o que é curioso da Helena, eu sei que é uma informação para jogar mais para frente, mas eu acho que já que a gente já citou Helenas, é importante falar. O Manuel Carlos escolheu Helena, eu sempre, era uma curiosidade assim, né? Tipo, as pessoas pensam, mas por que tem Helena? Seria que é o nome de uma filha, o nome de uma esposa, de um grande amor. Ele fala porque ele estudava muito a mitologia e ele por causa de Helena de Troia, ele achava que era um nome forte, um nome de heroína. Porque a gente acaba criando umas fanfics na cabeça, né? De tipo assim, não, é Helena porque ele teve um grande amor, ou porque ele tem uma filha que sempre homenageia. O que ele sempre. Sim. Hoje, para estudar pro podcast, eu vou usar essas informações todas que eu pesquisei. Tem uma fala da Virginia Woolf, uma citação que ele nem. Ele fala num livro de entrevistas que ele nem sabe se é dela mesmo, mas que é uma. Eu não vou lembrar a frase em si, mas que ele sempre cita ela em todas as novelas dele, porque era uma frase que lembrou um filho dele que foi colaborador dele, acho que até o trabalho na Manchete. E aí o filho dele morreu de AIDS, e aí ele sempre usa essa fala em homenagem ao filho. Em todas as novelas dele tem essa fala. Depois, né, de 86 em diante. Acho Nossa, que curioso. incrível. E é engraçado porque como ele não sabe se é, quer dizer assim, não sei se hoje ele sabe ou não, mas na entrevista ele fala que ele nunca soube se a fala era realmente da Virginia Woolf. Então Uhum. toda vez que é citada na novela, ele fala assim, falam que essa frase é da Virginia Woolf. Ah, dizem que é, mas assim, tipo, ele já joga um de tipo, não sei, mas também, bom, é isso, uma curiosidade. Bom, e aí, E pode falar. ter que te interromper novamente, Não, desculpa. Como você imagina. estudou mais e você tem o livro e tal, ele fala sobre Helena e ele fala de onde ele tirou o Dr. Moretti, porque toda novela dele tem o Dr. Moretti, né? É um clássico. Verdade, Dr. Moretti é um clássico que não tem. Eu não, no livro, pelo menos, não diz. Putz, é verdade. Eu acho que eu vi em algum lugar, eu não sei se era um médico da família, mas eu tô igual no mesmo patamar que ele sobre Regina Woolf, sobre a Virginia Woolf. Eu não tenho certeza se ele falou, então não me lembro de onde ele tirou o Dr. Moretti. Mas é verdade, o Dr. Moretti sempre tá. Toda novela dele tem. E não é o mesmo ator que faz.
Porque até Não. poderia ser, tipo, o mesmo ator, porque tá sempre no Leblon as novelas, não faria muita diferença. Mas no caso, não é. O Zé Maier em História de Amor é Moretti também, não é? Deixa eu ver. Se eu estou falando. É, o Zé Maier é o Carlos Alberto Moretti. É o Dr. Moretti, o protagonista. Ou seja, e ele repete, porque o que faz o parto da Helena e da Maria Eduarda em Por Amor é o Dr. Moretti. Sim. O dono da clínica de mulheres apaixonadas é o Dr. Moretti. Eu lembro que quem cuida da Luciana em Viver a Vida é o Dr. Moretti. É, ele tem mil e... Esse nunca fica desempregado, né? Tá sempre... Não. É uma grande família, deve ser, né? Uma grande dinastia da medicina carioca, os Moretti. Os Moré. Não é de se duvidar. E aí, voltando aos pré-Moretti, a gente tem Sol de Verão, que é uma novela que, não, por incrível que pareça, não tem nenhuma Helena. E é uma novela que foi escrita pro autor Jardel Filho, ele estava junto na sinopse, e ele morreu na metade pro final da novela. E isso abalou muito o Manuel Carlos. É uma história bem conhecida, essa história do Jardel Filho. E ele ficou bem abalado com isso, e aí, desde então, ele tinha oferecido à Globo o projeto de Por Amor, isso em 84, e aí a Globo achou que o projeto era bom, mas não era para aquele momento. E aí Manuel Carlos resolve sair da Globo, ele faz alguns trabalhos na Manchete, faz uma série, uma novela, acho que na Manchete, outra na Band, e ele escreve várias coisas para países da América Latina. Então, uma coisa que é curiosa, ele escreveu uma espécie de Grande Família com Família Trapo para Colômbia, e aí ele conta que ele não ia para Colômbia, mas aí ele pedia para mandar jornais, lista telefônica e tal, e é como se ele citava umas coisas que aconteciam na Colômbia, meio que para parecer que ele, né, para ele poder estudar as pessoas dali. Então é legal. E aí ele escreveu coisa para os Estados Unidos, Venezuela, Equador, Argentina, Peru, e aí ele retorna para a Globo em 91, quando a Globo pede, que a Globo tinha o projeto de Por Amor na Mão, pedindo para ele fazer, só que ele fala, não vou fazer para as 18 horas, que era o horário que ele tinha, que ele queria fazer. E aí ele escreveu Felicidade, que a Helena dele é a Maite Proença. E aí em 95 ele volta, a Globo volta a pedir para que ele escreva Por Amor, novamente às 18 horas, o Maneco recusa, e ele entra com História de Amor, que é a primeira Helena da Regina Duarte, em 95. E aí a próxima novela em 97 entra Por Amor, que vamos falar daqui a pouco. Só antes da gente contar a história de Por Amor, de Laços de Família e de Mulheres Apaixonadas, é só importante a gente voltar para aquela questão do contexto histórico. Se você já ouviu o nosso episódio sobre Vale Tudo, por exemplo, você entende que o momento no qual a novela se passa, ele é muito importante, ele é decisivo para que ela faça sucesso ou não. A novela ela precisa estar sendo exibida no momento certo, né? E isso conta muito para o sucesso de Mulheres Apaixonadas, de Laços de Família e de Por Amor. Porque o Maneco, ele tem um estilo de contar histórias muito próprio. Ninguém no Brasil conta histórias como o Manuel Carlos. Tanto que a gente já comentou de várias das singularidades que tem entre as tramas dele, e ele tem uma poesia na forma de contar a história, enfim, uma coisa que talvez hoje, no ano de 2020, não fosse tão bem recebido. Então é importante a gente pensar o que acontecia nos anos 90 que fez com que essas novelas fossem bem aceitas, fizessem muito sucesso. E é importante a gente lembrar que sucesso e qualidade também não andam sempre juntas, né? Eu falei que talvez elas não fossem bem recebidas hoje, não é por questão de qualidade. Às vezes por questão de ser um produto popular. Então, como a gente estava comentando, o Maneco voltou para a Globo depois de um hiatus ali de quase 10 anos, que ele permanece escrevendo coisas para fora. Ele volta primeiro nas novelas das 6, que faziam um grande sucesso na década de 90, até ser impulsionado novamente para o horário das 9, né? E eu acho que o horário das 9 é onde ele pertencia, né? Ele conta sempre histórias Uhum. muito fortes, com dramas muito pesados, né? Eu acho que é o melhor horário para o Manuel Carlos. E ali a gente vinha especificamente a partir de Por Amor, 97,
até 2003, 2004, que é quando é exibida Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. A gente vem do governo FHC, do final do primeiro para o segundo governo dele. E caso a gente não lembre, né, esse último governo do FHC já foi uma coisa mais complicada economicamente para o Brasil. Foi um período onde a inflação cresceu um pouco, mas voltou a crescer depois do Plano Real. O Plano Real dá muito certo no começo, e tanto que muda-se para o tripé macroeconômico, onde o dólar passa a ser flutuante. Antes o dólar tinha uma paridade 1 para 1, basicamente. A gente não é economista, isso nada interessa para vocês. É basicamente entender que a desigualdade social no Brasil, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era muito maior do que ela é hoje. Né? A gente teve uma ascensão da classe C nos governos posteriores. No começo dos anos 2000, era um Brasil que enfrentava fome, grandes índices de fome e de desemprego. Então você tinha histórias que se passavam no horário nobre, que eram, não sei se eu posso dizer chiques, mas eram histórias sobre a classe alta, histórias refinadas, problemas de gente rica e branca. E isso causa um encantamento naquela época. Não é como em 2012, por exemplo, na ascensão da classe C, a classe C passa a ter maior dominância e consumir mais, e ela vê, na verdade, ela quer se ver na tela da televisão. Nos anos 90, não. A pessoa está desempregada, a pessoa quer sonhar. Ela quer ver a dona Helena malhada do Leblon, pegando o garotão 20 anos mais novo, sabe? Eu acho que isso conta muito para o sucesso na questão histórica. Mas óbvio que a forma como o Maneco conta, a narrativa dele, a direção, os atores, tudo é também decisivo, tem um papel, enfim, que a gente não consegue nem mencionar para que as histórias façam sucesso. Elas não façam. As histórias, as novelas, no caso, elas nunca fazem sucesso apenas por um determinado parâmetro. É uma combinação de fatores, né? Então não adianta nada, por exemplo, nos anos 90 terem oferecido histórias sobre pessoas milionárias feitas para o público sonhar se o texto não fosse tão bom, enfim. Mas é importante a gente fazer esse tipo de avaliação também, porque mais para frente a gente vai falar sobre, agora que as novelas estão em reprise especificamente, sobre como a gente olha para essas novelas hoje, com um distanciamento de 24 anos por aí. Os tempos mudaram, né? Então, tem histórias que faziam Envelheceram sentido. tal, um pouco, algumas coisas. Não Sim, tudo. Quando a gente fala história, a gente fala algumas tramas, né? Porque uma novela não é uma história só, ela é completa de, ela é recheada de diversas tramas paralelas. Desculpa, te cortei. exato. Nada, que isso. Era sobre isso, tipo, histórias paralelas e também a gente, hoje, em 2020, a gente sabe que a empregada negra tem uma história por trás. A gente não quer que ela seja apenas um capacho que serve um cafezinho para Dona Helena, E entendeu? Mas isso a gente vai falar mais para frente, é mais para contextualizar sobre essas histórias também para vocês entenderem que a gente vai contar coisas que às vezes vocês ficam pensando, nossa, hoje isso seria resolvido com uma mensagem no WhatsApp. E essa não era a época. exato. E mesmo que é engraçado, né? Eu agora jogando limpo aqui com vocês. Salvando para o Matheus. Eu tenho poucas lembranças de Laços de Família. É uma novela que eu conheço, claro, porque é um dos marcos, é considerado inclusive uma das grandes telenovelas brasileiras, mas não é uma novela que, quando ela passou, eu era muito pequeno, e nas reprises eu nunca conseguia assistir. Tanto ela já reprisou no Vale a Pena Ver de Novo alguns anos atrás, reprisou no Viva há uns 5, 6 anos atrás, e eu não assisti. Mas Por Amor eu assisti em 2017, e é curioso, assim, porque rola um encantamento mesmo. É muito curioso isso do Manuel Carlos. Quando esses autores falam que o Agnaldo Silva fala muito de assim, se você quer entender o que era o país naquela época, veja a novela para você entender. E eu acho que no caso do Manuel Carlos é um melhor exemplo assim para você entender algumas coisas. Por mais assim, para você entender o Brasil, né, assim, você entender
daquele público, daquelas pessoas que estão sendo representadas, você consegue entender a dinâmica. Bom, a primeira novela que vamos falar é Por Amor, certo? Sim. E aproveitando esse gancho sobre, usando o contexto histórico, é legal falar que Por Amor, eu acho que dessa trinca de novelas do Maneco, Por Amor é a novela menos Leblon das três. Eu acho que de Laços de Família, eu acho que a trinca mais Leblon é Laços, Mulheres Apaixonadas e Páginas da Vida. Mas Por Amor é a novela menos Leblon, mas é uma novela que, por incrível que pareça, tem o lado Barra da Tijuca, que são os novos ciclos. E é disso que Por Amor assim, Por Amor não é disso que trata, mas os moradores da Barra têm uma função muito importante. Por quê? Qual é a história de Por Amor? Para quem não sabe, a Helena da Regina Duarte tem uma filha, que é a Gabriela Duarte, que faz a filha dela na novela, que é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é uma menina pura, bem casa virgem e tal. E ela tem um filho, e ela engravida. Nesse mesmo tempo, a mãe tem um caso, começa a ter um relacionamento com o Antônio Fagundes, que é o Atílio, e ela engravida também. As duas engravidam juntas ao mesmo tempo, é uma coisa bonita, etc. Na noite, quando nasce a criança, o filho da Maria Eduarda morre. E a Helena faz a troca dos bebês. Ou seja, ela prefere sacrificar esse filho em nome da filha, porque acredita que a filha é uma menina frágil, que não vai conseguir lidar com a verdade, e etc. Tanto que na ideia original, a Maria Eduarda morria. E aí isso foi alterado. Mas É aí ela... importante que ela faz a troca desses bebês porque a Maria Eduarda teve um problema no parto e perdeu o Verdade. útero, né? Então ela não vai conseguir engravidar novamente, ter um filho próprio. E também um pouquinho ali do background, o relacionamento da Eduarda com o Fábio Assunção, Marcelo, que é o Fábio Assunção. isso, o Fábio Assunção, é uma coisa bem problemática. Eu preciso avisar, como o Marcelo comentou que ele não tinha assistido e tal, eu não assisti Por Amor e não tive a oportunidade de acompanhar nas reprises. Então, entre as três, Por Amor é que eu sei menos, sabe? Mas eu me lembro desse relacionamento dela ser meio problemático, É. ela ser uma menina com um ciúme bem grande, não é uma coisa assim? Ela tem um ciúmes muito grande, e ele também é um machista de primeiro grau, assim. É um babaca na coisa mais pura da palavra. Porque, ele é o filho da famosa Branca Letícia Barros de Mota, feita por Suzana Vieira, que é a vilã da novela, que aí ela é bem vilã, assim, eu acho que é curioso, assim, porque isso em Laços de Familiares Apaixonados eu acho que tem menos, mas a Branca é quase aquela vilãzona de novela, loura, que passa o dia inteiro bebendo martini e pensa de jeitos de atrapalhar a vida dos filhos para poder controlá-los. E o Marcelo é o filho preferido da Branca. Porque na novela é como se ele, na cabeça dela, o Marcelo é filho de uma outra pessoa, de um outro relacionamento dela que não o marido, que é um cara É que ela filho do ama, que é Atílio, do Atílio, exato. porque o Atílio é o homem perfeito, né? É só é o grande homem, todas as mulheres são apaixonadas pelo Atílio, e ela teve um caso com ele e ela imagina que o Marcelo seja filho dele. Por isso que ela ama esse. É muito curioso, né? Porque o Atílio é um outro babaca, assim, no fim, né? Porque no fim, o Atílio, durante a novela, ele tem caso com quatro, de cabeça me veio quatro. Sério, eu não sabia disso. É a Helena, a Flávia, que é a sócia amiga da Helena, Aham. a Cássia Kiss, que é a que ele começa a novela, e a Branca, que é apaixonada por ele. Mas a Cássia Kiss também não tem um caso com o Arnaldo, o marido da Branca? Mas tem só depois que o Atílio afugenta ela. Gente, que incrível. Então, Tony assim, Ramos. Ó, Antônio o Fagundes. Fagundes. E o pai dele, e ele é o pai do Marcelo, que é o Fábio Assunção, que é o cara bom. E aí tem tá nesse que é o marido da Maria Eduarda, mas que ele tem um caso com
quer dizer, ele é um ex-namorado da Viviane Pasmanter, e a Viviane Pasmanter é a menina que causa, assim, então é a que provoca, e aí ela faz com que o Marcelo fique bêbado e ela pegue ele, tudo para provocar a Maria Eduarda, porque o grande amor da vida dela é o Marcelo. Então É tem essas. um outro arquétipo clássico do Manuel Carlos, né? É a menina mimada rica que causa, que é um demônio. É. E no caso de Por Amor, você tem umas marcas bem machistas na novela, né? Na real. Isso é um. Até é curioso, é importante dizer que nos anos 90, a Maria Eduarda foi super mal vista, assim, dizendo que ela era mimadinha, a filha mimada chata da Helena, e etc. E eu, quando eu assisti em 2017, eu já tive assim, pô, ela é uma menina de opinião, de impor a opinião dela. Tem horas que ela é mimada? É, mas tem horas que eu acho ela super se posiciona, que não aceita certas coisas. Porque ela tem a sogra, que é a Branca, que é essa nova rica, que mora num condomínio na Barra da Tijuca, um condomínio à lá o de fina estampa. Ou seja, os novos ricos, você tem uma questão ela tem uma amiga, é sempre importante dizer que acho que é isso dá o tom um pouco. Ela tem uma amiga, que é a Françoise Furton, que tem um cachorro, ela dá festa pro cachorro, e ela tem uma festa, uma casa super cafona, o marido é dono de uma rede de supermercados, e aí enriqueceu e passa o dia inteiro fumando charuto. É meio que um estereótipo do novo rico, assim. Uhum. Então tem esse lugar. Mas Então, tudo isso que a gente estava falando para contextualizar a troca de bebês, né? Que é isso. pelo que a novela é mais lembrada. Então a Helena, ela meio que mima assim essa filha. Ela Mima. acredita que ela é frágil, etc. Delicada. Ela tem um relacionamento já problemático, então ela aposta nesse filho e ela perde o útero durante o parto e ela não vai conseguir ter um outro filho. O médico é amigo da família, é apaixonado pela Eduarda. O médico dá a notícia para Helena de que o bebê da Eduarda morreu e a Helena troca. Os filhos nasceram na mesma noite. E a Helena troca esses bebês e a novela vai girar em torno disso. Exato. E aí, porque aí ela tem que mentir para ela não mente só para a filha, ela mente para o Atílio também, dizendo que o filho que eles tiveram morreu. Só que a questão é que o filho não morreu. O filho está com a Maria Eduarda. Então, a novela caminha para o grosso da história é isso, né? Assim, o drama da Helena é o que você faz por amor, né? Ou seja, o amor dessa mãe é tão grande que ela se sacrifica o amor de um outro filho em prol dessa filha poder realizar o sonho de ser mãe. E a menina tem vários ela não consegue amamentar, porque ela não consegue amamentar, e aí a Helena é uma que tá com seios cheio de leite, e a Maria Eduarda sofre porque ela não consegue fazer a criança dormir, ela não consegue amamentar, ela sente uma mãe péssima. E aí isso vai alimentando a Helena de que, putz, talvez isso não seja bom. E a Helena vai escrevendo tudo isso num diário. Tem o famoso diário da Helena, que ela vai anotando tudo. E se alguém pega esse diário, fudeu. Basicamente é isso. Mas é isso. A história de Por Amor é essa. E, obviamente, como vocês podem ver, Por Amor faz um grande sucesso. É uma novela diferente no horário nobre, porque já fazia mais de 10 anos, quase 20 anos que o Manuel Carlos não pisava lá. É uma história que não tem como, te prende, né? Uma mãe que deu o bebê da filha que vai ter que conviver com aquilo. E aí, obviamente, o Manuel Carlos continua no horário das 8, no horário nobre, e lança em junho de 2000 Laços de Família, que é outro grande, grande sucesso. Laços de Família, se você tem a oportunidade de assistir agora, assista. Ela conta a história de uma outra Helena, que dessa vez é interpretada pela Vera Fischer, mais uma Helena do Leblon. Essa Helena é sócia de uma clínica de estética, e a Vera Fischer, assim, no top of her game, sabe? Maravilhosa, malhadíssima, tudo em cima, 48 anos e belíssima, né? Fazendo o papel de 44. 44 de Sagitário. Eu amo essa cena. Enfim, aí essa Helena é solteira, mãe de dois filhos já de 20 e poucos anos, né?
o marido morreu, etc. Ela vive super bem com namorados aqui e ali. Ela é uma mulher moderna, né? Até que ela conhece um garotão bem mais jovem. O Edu tem 26, eu acho, ela tem 44, né? O Edu é interpretado pelo Reinaldo Reinaldo Giannichini. Giannichini. Na sua estreia na televisão, ele era modelo nos anos 90. E eles começam a ter um romance. E óbvio que isso é mal visto por muitas pessoas, principalmente pela tia. O Edu foi criado pela tia, que é uma milionária, que é a dona Alma Flora, quase uma reedição da Branca, mas são personagens diferentes. São. A Alma, ela não chega a ser tão maldosa quanto a Branca, porque a Branca ainda é um tipo de vilã que arma as coisas, né? A arma, ela tem uma história clássica que ela arma. A filha dela é a Carolina Ferraz, e ela tem um caso com o Edu Moscovis, que é um piloto de helicóptero. E ela planta a droga na mochila do. Clássico. Planta a Clássico. droga na mochila do Moscovis para ele ser preso e separar os dois. É esse Isso. tipo de armação que Dona Branca Letícia arma. Então, ele vem ainda. A Branca era uma vilã que armava, também tinha a vilã da Carolina Ferraz em História de Amor. Ele vinha de umas vilãs assim, bem melodramáticas. Já a partir de Laços de Família, eu acho que o melodrama na questão de vilão, de antagonista, vai ficando mais fraco na obra dele, né? A Vai. Alma já não é tipo de mulher que arma, ela é contra o relacionamento, ela fala mal, ela é crítica, ela é chata, determinadas vezes, intrometida, mas ela tem os dramas dela, ela é traída pelo marido, e é uma interpretação incrível da Marieta Severo. Inclusive, essa história da traição do marido dela é uma coisa interessante para a gente comentar depois, sobre as avaliações que a gente faz hoje da novela. Enfim, e aí, esse Edu é criado pela tia, pela Alma. Esse relacionamento com a Helena, tipo, começa super bem, eles vão viajar, é uma paixão muito forte, mas ele conhece a filha da Helena, a Camila, personagem da Carolina Dickman, que é uma menina jovem, da idade dele, eles se dão super, super, super bem, e eles começam a se amar, né? Eles não conseguem evitar. Eles se amam. Ele percebe, ele não, né? A Helena percebe que o que ele sente por ela é mais paixão, tesão e tal. Mas ele começa a amar a Camila e a Helena abre mão desse amor, desse romance jovem dela que ela batalhou para ter com o Edu, para que ele seja feliz com a filha dela. Então é novamente uma mãe abrindo mão de algo pela filha. A partir disso, o Edu se casa com a Camila mais para frente na história. A Helena passa a ter um romance com o Tony Ramos, fica dividida entre ele e o Zé Maier, que é um primo com quem ela teve um caso no passado, fica com o Tony Ramos. E aí, após o casamento, a Camila descobre que tem leucemia, né? E aí vem aquela cena clássica, uma das maiores cenas da teledramaturgia brasileira, que é a Carolina Dickman raspando a cabeça ao som de Love by Grace. Eu vou ter que colocar na edição, vou colocar, pode tocar. Eu e o Marcelo estávamos cantando aqui, essa é uma versão que vocês não vão ter acesso. A demo vai ficar escondida, não vai pro charts. Vai entrar para os segredos do art pop. Então, descobre que a Camila tem leucemia, ela tá muito doente e ela precisa de uma doação de medula óssea. E aí, novamente, essa Helena vai se sacrificar pela filha. Ela tá tendo um caso super bem com o Tony Ramos e tal, que é um homem incrível. O personagem do Tony Ramos, ai, eu Miguel. esqueci o nome. Miguel. Miguel. Ele é realmente um cara incrível, assim, ele é dono de livraria, ele é culto, ele é um baita homem. E aí, mas o que acontece? A Camila, o irmão não é compatível, porque aí a gente descobre que a Camila é fruto desse romance que ela teve com o Pedro, com o Zé Maier no passado. Então, o que que a Helena pensa em fazer?
ter um outro filho aos 40 e poucos anos com esse primo, só para poder ter uma criança que seja compatível com a filha dela. E isso já é mais pro final da novela. Se você estiver assistindo, não vale a pena ver de novo. Eu sinto muito, mas assista. Você não vai se arrepender. E Você só vai aí descobrir ano que vem. exato também. Nossa, tem muito chão, hein? Tem muito chão até a Helena resolver engravidar. E aí talvez já tenha até acabado o corona. E aí, É, porque tudo, em Manuel Carlos, tudo é bem tranquilo. exato. E aí a Helena vai curar o corona e a leucemia da filha. E, e é essa a história de Laços de Família, que é um grande clássico, e não só essa, né? Tem muitas tramas incríveis em Laços de Família. Tem o caso do Viriato, que o Manuel Carlos vai abordar disfunção erétil. Tem a Capitu, um grande personagem da Giovanna Antonelli, que é uma prostituta de luxo que se prostitui para sustentar a casa. Enfim, a gente vai falar depois dos merchandising sociais do Manuel Carlos, mas é uma história incrível. Acho que agora a gente pode ir para Mulheres Apaixonadas, né? Ah, sim. E é legal falar, aproveitar aqui uma curiosidade que eu descobri hoje. A história de Hum, Laços de Família, o Manuel Carlos pensou nela em 91. Ele leu uma nota num jornal e depois ele viu na revista Seleções, um caso que repetiu até na Itália, que era exatamente isso. Uma mãe que descobre que a filha tem leucemia e resolve ter outra criança para poder ser doador da filha. E isso ele viu em duas vezes. Ele falou assim: Nossa, o cinema americano vai fazer, o cinema italiano vai fazer. E aí, como visto que ambos nunca fizeram, ele resolveu fazer Laços de Família. Então é curioso. É, maravilhoso. em E a dois. história também da. Ai, desculpa. Não, fala. Manda ver. Não, é só comentar. A história da mãe e filha apaixonados pelo mesmo homem foi algo que ele também já tentou emplacar outras vezes, né? Ele tentou emplacar isso em História de Amor, com a que era outra Helena da Regina Duarte, e tem uma filha super problemática, mas era uma novela das 6, então já não deu muito certo, ele resolveu abordar esse caminho. Mas mãe e filha disputando o mesmo homem é algo que ele já queria também trazer. Não, e é uma novela que cabe para as 8, né? Já é um tema polêmico para as 8 horas, 8, 9 horas. Quem dirá para as 6 horas? E a Joyce de História de Amor é pentelha por outras coisas. Então, filhas de Helena sempre famosas por darem altos BOs. É... E a terceira novela que a gente vai falar aqui é de 2003, atualmente no Viva, que é Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas, o próprio Manuel Carlos define que é uma novela é sobre um painel de mulheres apaixonadas, porque se você agora reassistindo, é uma novela que eu lembro bastante, eu estou reassistindo agora no Viva. Todas as você tem, claro, você tem a Helena, que é a Cristiano Torlone, que é uma Helena bem apagadinha, que poucas pessoas lembram dessa Helena, mas porque todas as mulheres da novela elas têm um peso semelhante. Então as tramas paralelas elas têm a equivalência da protagonista. Sim, De porque você tem qual é o caso da Helena? Bom, essa Helena é a Cristiano Torlone, ela é casada com o Theo, que é o Tony Ramos, um músico. E aí a novela abre numa cena da Helena com a conversa com as duas irmãs dela, que é a Maria Padilha e a Julia Gunn. As duas estão ali conversando, e aí a Helena fala que ela teve um sonho erótico. A novela já abre assim, bem, bem pá. Que ela sente falta de ter um tesão no casamento, que ela já não acha o casamento dela lá aquelas coisas. E aí as irmãs meio que ali falam assim, mas viver um amor. E todas as outras mulheres são, a personagem da Julia Gunn, por exemplo, é apaixonada pelo marido, que é o Marcelo Antoni, mas ela tem um ciúmes obsessivo. Aí você tem, então ela fala assim, é gostoso estar apaixonada. A novela fala muito disso, assim. Os primeiros capítulos elas falam de o quão é bom se sentir amada, o quão bom se sentir apaixonada. sim. E, Nessa primeira cena, a Helena fala, né, que o casamento tá frio, ela quer aquele romance que te. Ai, eu esqueci o texto agora. Mas é um mas texto do Manuel Carlos, né? que ela fala de ir na cozinha, tomar um copo d'água na madrugada e fazer amor na cozinha, uma coisa assim. Exato, exato. Incrível.
é um amor que não dá, que te acorda de madrugada e que você toma uma garrafa de vinho e aí vai por esse caminho, mas é uma coisa muito poética, é bonito, assim. E é engraçado a Sim. gente assistir porque a gente já não vê esse tipo de texto mais. Claro, faz 17 anos, mas não é uma novela tão antiga, assim. Não é uma novela de 30 anos atrás, é uma novela de 17 anos atrás com um texto muito poético que você não se vê mais. Mas sabe o que? Agora só fazendo um parênteses fora do assunto, né? Eu e você, a gente acha que uma novela de 17 anos não é antiga. E realmente eu não acho e tal. Mas a gente para pra pensar. Quando o canal Viva, por exemplo, foi aberto, quando estrearam Viva, eles reprisaram Por Amor. E, tipo, Por Amor tinha 12 anos. E naquela época, Por Amor pra gente era uma novela antiga. Uma novela de 12 anos hoje pra gente não é uma novela antiga. A Tipo, favorita sem não é uma. confundir. Exato. É muito estranho. Estranho, né? Mas é porque é muito curioso. Mesmo de fotografia, assim, é importante dizer que essas três novelas têm direção geral do Ricardo Washington, essas três que a gente está citando. Mas Por Amor ainda tem cara de novela dos anos 90. Sim. Mas Laços de Familiares Apaixonados, elas já são mais semelhantes no estilo de contar, no estilo de externa, no estilo de como elas parecem novelas mais modernas. Porque é o tipo da coisa que eu paro pra pensar, não sei porquê, mas elas me parecem mais modernas do que Por Amor. A história de Por Amor, eu acho que ela é atemporal. É um Sim. bom dramalhão. Mas no caso de Mulheres Apaixonadas e elas me parecem, não parecem novelas tão antigas, assim. Claro, tem coisa que você olha ali, você vê a calça de cintura baixa, você vê algumas coisas que combinam, que são um pouco feias, né? Mas, assim, é os anos 2000. Mas não parece distante, é curioso, né? Mas aí eu acho que talvez seja a percepção da nossa geração. Talvez alguém mais novo que a gente, sei lá, alguém com 18 anos assista Mulheres Apaixonadas e acha que seja uma novela velha. Sim. Talvez seja porque a gente já era maior. Não sei. Fica aí o questionamento. O que você acha, ouvinte? Conte para nós. Exato. Se hoje o Viva resolver reprisar A Favorita, você não vai gostar. Você vai achar que é uma novela nova. Vai Mas não mesmo. É verdade. É verdade. Porque não estava falando parece. da história de laços de mulheres Mulheres apaixonadas. apaixonadas. E aí você tem esse caso dessa Helena, que aí ela relembra de um amor do passado, que é o Dr. César, vivido por Zé Maier, que descobre que ele acabou de enviuvar, que a mulher dele morreu. E ela fica, meu Deus, esse foi o grande amor da minha adolescência, eu acho que eu o quero novamente. Ando pensando nele, quero ele novamente. E aí uma fala assim, então traia seu marido. Você acha que seu marido não te traiu? Então traia seu marido. E aí ela fica nesse rame-rame aí de tentar conseguir esse homem de volta. Assim, de tentar reconquistar. Enquanto isso, o Theo, que é o marido dela, tem um caso. Nesse início, não dá pra entender direito se ele ainda tem ou se ele teve, mas que tem a Vanessa Gerbelli, que é a mãe da Salete, a menina chorona de Bruna Marquezine, a menina que chorou a novela inteira, coitada. A menina que viu o Anjo. Gente, se você é da nossa geração, a Bruna Marquezine vendo o Anjo é uma coisa que te marcou, não tem como. Ela vendo o Anjo e a bala perdida que a Vanessa Gerbelli toma. Eu juro pra você, Marcelos, eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje, eu sentadinho na Na sala sala. daquela cena pela primeira vez na TV brasileira. O tiro da Vanessa Gerbelli. Uma cena bem leve, né? Vamos combinar? Levíssima, que toda criança de 6 anos deveria ver. É uma... é a mesma situação. Eu lembro também. Eu era um pouco mais velho que você e eu lembro também dessa cena. Lembro bem. E aí você tem o caso da aí você tem e ele tem esse relacionamento aí que, pelo menos nesse início da novela, eles não mostram se ainda eles estão juntos ou não. Mas fora isso, você tem as outras personagens. Você tem o caso da personagem da Helena Ranaldi, que é uma professora de educação física, que começa a ter um caso com um aluno, ela se apaixona por um aluno, mas é uma mulher que foge que ela muda de São Paulo para o Rio de Janeiro, fugindo do ex-marido, que é o Dan Stuba, que bate nela, que é o cara das raquetadas, que isso ficou bem marcado, né? O Dan Stuba ficou marcado por esse papel. Famosíssimo. Eu lembro que tinha um bonequinho no espelho do carro, que aí toda vez que ele estava chegando perto, focava naquilo, aquilo era assustador. Aí você tem o caso da Suzana Vieira, que tem um caso com um homem mais novo.
Você. Você tem o... Sabe um caso que eu adoro, que não é uma trama que todo mundo lembra, mas eu adoro que é a Silvia é o nome da personagem, é a Natália do Vale, pegando o Ah, motorista de táxi, que o ela coloca umas namorado. peru. É, que ela coloca umas perucas. Eu lembro que ela falava assim, eu preciso trocar. Gente, olha as coisas que eu lembro. Ela falava assim, tem que trocar o lençol, porque lençol de motel tem muita doença. Ela trazia o lençol de casa. Eu adoro. Eu também nunca esqueci uma cena que ela vai pro motel com ele, com o taxista, e fica fumando um cigarro na piteira. Outra que eu lembro da exibição original, isso, 6 anos de idade. Umas coisas que as bichas lembram. É, teve isso. A As, Doris que bateu os avós. É verdade, que depois leva uma bela de umas palmadas do pai, do Marcos Caruso. Aí você tem o caso das meninas lésbicas, da personagem da Aline Moraes, Tem a professora Santana, alcoólatra. que é Que apaixonada pelo depois... álcool. Exato. Mas é verdade. Eu tava lendo no livro hoje, o Manuel Carlos fala assim: as mulheres são apaixonadas. Uma é apaixonada pelo álcool, a outra é apaixonada pelo marido, a outra é apaixonada. Mas é verdade, usando palavras de Uma é Manuel Carlos. apaixonada por maltratar os avós. É isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, a Doris é o capeta, velho. Mas tem Nossa, a Estela apaixonada pelo o padre. Nossa, padre. acho aquele romance uma coisa, um fogo, acho incrível. Não, aquela. Porque, assim, gente, o romance da professora de educação, da Helena Ranaldi, com um aluno, começa de uma maneira muito estranha. Agora eu comecei a assistir, ela fica meio que. Ela fica seguindo ele e ela aproxima dele e fica assim. Eu te vejo todo dia nadando lá na piscina. Tipo, ela dando em cima dele na igreja. Tipo assim, minha filha, tenha calma. É tudo muito Você é uma estranho. professora. E aí o menino fica, não sabe entender direito. Ele fala assim: passei aqui pra gente ir fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que você quiser fazer, eu faço. Tipo assim, minha filha, calma. Tenha calma. Não sei. É muito complexo. Mas é Eu uma das acho, coisas que as pessoas lembram. Mas as pessoas lembram dessa história. eu acho que agora que a gente comentou sobre mulheres apaixonadas, tipo, dá pra gente se aprofundar, obviamente, mas ela é uma grande colcha de tramas juntas e ao mesmo tempo separadas, né? O Maneco fala que essa era realmente a A intenção que ele ideia. tinha com ela, a ideia. Trazer histórias que semanalmente o foco era em uma trama, em uma personagem diferente. Por isso que a Helena às vezes é mais apagada, e os dramas da Helena também estão mais distantes da gente, né? Ela é uma mulher de classe altíssima, infeliz no casamento, mas aparentemente é uma mulher que tem tudo, então é difícil se relacionar com aquela mulher, né? Então a gente lembra de. Todo mundo lembra de pelo menos alguma das tramas de mulheres apaixonadas. Seja aí de Virges, A a Doris que Ludmilla. batia nos avós, sim. Então eu acho que, tipo, Mulheres Apaixonadas é isso, é incrível também. Eu acho que ele arruma uma forma de entrelaçar várias tramas diferentes de uma forma muito boa. Eu acho que praticamente cada uma dessas histórias daria uma novela por si só, Dava. bem, bem paramentada, e ele fez isso muito bem. Eu acho que agora a gente pode partir para aquilo que a gente comentou, de como a gente avaliaria essas novelas, como a gente avalia, no caso, assistindo hoje, né? Porque essa diferença histórica e elas estarem em reprise facilita muito para a gente fazer um tipo de avaliação nas tramas, como a gente comentou, o caso da professora apaixonada e perseguindo o aluno. É uma coisa que hoje é bem problemático, né, da gente ver. Exato. E tem uma outra coisa, partindo para essa parte da escola, que são pequenos comentários, porque a novela Manuel Carlos ela é construída de comentários mesmo, dos próprios personagens. Então, assim, eles estão na sala tomando um café, e aí ela conta de algo que aconteceu. Num dos primeiros capítulos de Mulheres Apaixonadas, numa conversa da Helena com a professora, com a Raquel, ela vira e fala assim: teve um caso de um aluno que abusou de uma aluna, mas a gente conseguiu abafar o caso, ainda bem. Tipo, você fica, mano. E assim, tratando, Sério. tratando como se fosse assim, uma aluna caiu no chão e teve que colocar um gelo. Assim, aí você fica, gente, não é simples assim, não é, ainda bem que abafamos o caso. Então você tem algumas coisas, algumas
umas coisas que são problemáticas mesmo. Uma coisa que me incomoda muito em Mulheres Apaixonadas e também em Pouco Laço de Família é que é uma novela branca, branca, branca. Aí você tem o personagem negro, ele sempre é a empregada doméstica, é o motorista, e que ele fala assim, Dona Helena, tá bom, Dona Helena, eu vou trazer essa salada, Dona Helena. E fica assim, aqui. Gente, incomoda, assim, a falta de representatividade é, ela grita, assim, se hoje a gente reclama com razão de uma Segundo Sol, que é uma Bahia Branca, Segundo Sol, a hora que você pega essas novelas do início dos anos 2000, é de incomodar muito também, muito. E aí a gente Exato. entende que a falta de representatividade hoje é uma questão histórica mesmo, né? Mas que é uma coisa que incomoda, não tem que dizer como não incomoda. E que bom, eu tô acompanhando bem aos poucos Mulheres Apaixonadas. Eu vejo um pouco mais de Laços de Família, mas assim, também tô trabalhando no horário, enfim. E é bom que isso incomode, né? Eu acho que a gente tem que ter uma coisa na cabeça. É bom a gente ter essa reflexão, essa análise e esse incômodo, porque mostra que hoje a gente está treinado para ver essas histórias de formas diferentes, para querer ter acesso a histórias diferentes e querer ver gente diferente, né? Mas também a gente tem que ter o cuidado de parar e pensar, nossa, essa história foi feita há 20 anos. Menos. Era um Brasil totalmente diferente, um Brasil, um mundo, na verdade, totalmente diferente, né? Porque você fala muito dessa história, eu li até uma matéria aí de uma pessoa qualquer que entrevistou o Manuel Carlos perguntando se hoje ele, ele teria medo do cancelamento da internet e etc. Acho que a gente tem que debater muito sobre essa questão do cancelamento. Na verdade, a gente tem que extinguir o cancelamento, né? É uma cultura horrorosa. Então, não tem que ser válido a gente pensar em cancelar uma história que está na televisão e tal. É muito. E isso não só para as histórias do Manuel Carlos, para todas as histórias que a gente vê anteriormente, né? Eu acho que isso tem que partir para um local de exemplo e de reflexão, né? Se, por exemplo, Laços de Família está passando num horário aberto. E uma história que incomoda muito em Laços de Família, por exemplo, é o núcleo da alma, que eu falei que eu ia comentar depois, que é o da Marieta Severo. A Marieta Severo também é casada com um homem mais novo que ela, que é o personagem do Alexandre Borges. O... É Danilo, né? É Acho que Danilo, é se eu Danilo. não me engano é Danilo. Deixa eu Isso. checar aqui. E ele é um bom vivan, ele é um cara que, ao contrário dos outros maridos dela, que eram descendentes de Visconde, etc., ele é um cara que vem meio que do nada e é sustentado pela mulher, né? E quer só saber de piscina o dia inteiro. E ele Danilo. começa a ter um caso. Isso, Danilo. Ele começa a ter um caso com a empregada, que é o personagem da Juliana Paz, né? Que, eu deveria ter visto, é a Rita. É Rita. É Rita. É a Rita, desculpa, gente. Começa a ter um caso com a Rita. E, obviamente, esse cara seduz essa empregada. Porque é uma menina nova, que acredito que ela não seja nem do Rio de Janeiro. E ele vai seduzindo, ele passa a novela inteira atrás dela, até que ele consegue dormir com ela e a Rita engravida. E a Alma não sabe do caso, obviamente, vai ajudando a menina, se não me engano, ajuda até ela na gestação, etc., quando as crianças nascem, sem saber que os filhos são do marido dela. E aí, não me lembro como, mas a Alma descobre o caso. E o que acontece? O homem vai ser punido, que foi lá e seduziu a empregada? Ela vai terminar o casamento com ele? Não. Essa é a resposta. O que acontece, sabe quem vai ser punida? É a empregada. Que vai ser demitida. Não, ela morre. Ela Ela tem, morre. ela morre, ela tem um problema, não sei se é decorrente do parto, que tipo de problema ela tem. Mas no final da novela, a Juliana Paz, a empregada que foi seduzida, ela é punida, ela morre e a alma fica com esse marido que traiu ela, criando as crianças junto com ele. Então você para e pensa, esse tipo Nossa. de abordagem machista, porque isso é machista. A Super. empregada tá punida, não o marido, sabe? Aí você pode falar, nossa, mas isso não poderia acontecer na vida? A novela não é uma reflexão da vida?
Poderia acontecer e, sem sombra de dúvidas, acontece na vida real. Mas aí entra a questão de que, além de entretenimento, junto do entretenimento, você tem que fazer as pessoas refletirem. A gente tem que caminhar para algum lugar. A arte tem que refletir, ó, algo, sabe? Uhum. E é uma abordagem errada. Se você pretende abordar o punitivismo contra a empregada, contra a mulher e etc., você tem que fazer isso de uma forma com que a sua ideia seja clara, com que ela seja vista como a vítima e você tem empatia por ela. E não foi essa abordagem de laços de família, né? Então, aí você para e pensa o que eu queria comentar, o ponto que eu ia chegar. Ela tá passando no Vale a Pena Ver de Novo, onde, por exemplo, uma criança de 12, 13 anos pode estar assistindo com a mãe, né? E aí você pode simplesmente cancelar, cortar isso da edição, fingir que não existiu, e é o que as pessoas seguem hoje com a cultura do cancelamento, ou você pode usar aquilo como um exemplo e ter um debate com a sua filha sobre machismo, enfim. Exatamente. Concordo. Então, eu acho que é hoje, não só as obras do Maneco, vários outros autores que tiveram colocações super racistas nas suas obras no passado, eu acho que esse caminho do cancelamento, sabe, esquece. Eu acho que a gente tem que ver isso como um debate. Eu fico feliz que as pessoas achem estranho uma professora seduzindo um aluno na novela, que, enfim, vários outros pontos que a gente considerou Ponto problemáticos. homofóbico, racista, machista, entre. Porque Sim, você sempre vai encontrar, porque não adianta, assim, por mais desconstruído que seja o autor, mas ele tem marcas machistas de coisas que às vezes não é nem intenção do cara, mas no fim tá ali, de alguma forma, tá impresso no texto de alguma forma. Por Amor tem essa questão super, assim, se você parar pra pensar em Por Amor, você tem o caso do Marcelo, o Marcelo é um machista escroto, repete acho que meio que a história, porque em Por Amor, o Marcelo trai a Maria Eduarda com a personagem da Viviane Pasmanter, que me fugiu o nome dela. Ela tem gêmeos, ela morre e a Maria Eduarda e o Marcelo criam os gêmeos da Viviane Pasmanter. E assim, no fim, quem só é punida é ela, a Pasmanter. Porque o Marcelo não é punido. Em alguns momentos, a Gabriela Duarte até se afasta do Marcelo. Tem uma hora, se eu não me engano, que ele até ameaça bater na Maria Eduarda. Assim, ele é um nível de machista, e no fim eles terminam juntos. sim. Então você tem essa estrutura machista bem forte, assim. E é o tipo da coisa que hoje assistindo é incômoda. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ver aquilo para falar assim, nossa, as pessoas achavam isso ok em 97, mas isso não é ok. E ainda bem que hoje em dia não é mais ok. Mas a gente precisa saber o que aconteceu. E por isso que eu volto naquilo que o Agnaldo fala. Você quer entender costumes, você quer entender o que era o país, só você vê como eram as novelas daquela época. Você vai entender qual era o pensamento em voga, qual que era o comportamento em voga naquele período. Eu acho que é por isso que novela é tão interessante, é por isso eu acho que e essa é uma das graças de você reassistir essas novelas, principalmente quando e é legal isso, eu acho que isso é um ponto legal, que por exemplo no Viva isso acontece muito e não vale a pena ver de novo também quando passa novelas antigas mesmo assim, que já tem tipo uns 10 anos. Porque no caso de Laços de Família, ela era assim, nossa, olha as coisas do primeiro capítulo. Helena falando no celular enquanto dirigia, não usando cinto de segurança, no banco do motorista, tipo, várias coisas que são. Você fica, meu, mas quem faz isso? Aí você fica pensando, nossa, nos anos 2000 era assim, no início dos anos 2000, final dos 90, e olha como. E é legal dessas exibições quando tem no Viva, no Vale a Pena Ver de Novo, porque as pessoas comentam em tempo real e aí esse debate volta de alguma forma como uma análise, não é o cancelamento, mas sim analisar o que aconteceu, porque o passado é um lugar de referência. A gente tem que sempre estar voltando a ele. Como É diria a mesmo. Jojo Todinho, citando André Surak. É que a gente só cita ícones.
Exato. E é isso, né? Gente, o Manuel Carlos é importantíssimo para a história da TV brasileira. Não, ai, tirem Manuel Carlos e cancelamento da mesma frase. Não dá. E não dá. Eu acho que a gente pode comentar sobre o que a gente gosta, qual é o estilo Manuel Carlos, que a gente falou tanto aqui, falou de tantas coisas que se assemelham na obra dele. Ele tem um estilo que ninguém mais tem, acho que a gente pode comentar sobre isso e por que a gente escolheu essas três novelas, né? Total. Bom, falando de mim, o que eu gosto dessas três novelas, que é o que eu gosto bastante do que eu tô vendo em Laços, do que eu vi em Mulheres Apaixonadas, e que existe uma coisa, por exemplo, assim, na primeira semana de Mulheres Apaixonadas, você tem a primeira semana é a história de um dia de um casamento. Então começa lá de manhã, eles acordando, tomando café, e aí se arrumando, indo pro tal casamento, e aí acontece o casamento, e aí volta do casamento, tudo isso é uma semana. Literalmente, uma semana de capítulo. Mas o que eu gosto é. O ritmo é um pouco mais devagar, então, para quem está acostumado a assistir novelas, as novelas atuais, vai achar a novela devagar, que de fato ela é um pouco mais, se você comparar com os tempos atuais. E tem um outro, e o que eu gosto muito é o texto. A gente já repetiu isso no Gilberto Braga, a gente repetiu isso em Malhação Viva a Diferença. A gente gosta de texto. Texto é tudo. Uma novela que tem texto. Tem momentos que o texto não é brilhante? Tem, porque até aí, né, gente? Ninguém é brilhante 100% do tempo. Mas a novela é brilhante. Os textos, é gostoso de você ouvir. E tem aquilo que começa a debater umas coisas. E aí cita a traição do Bill Clinton. Isso rola em Por Amor. A Branca comenta. E aí tem um charme. E a novela tem um charme. Ela tem um ritmo gostoso, uma coisa leve. Às vezes, assim, por mais que tenha temas super pesados, mas às vezes a condução ela é tão leve que às vezes você nem sente o peso da trama. É muito curioso isso, assim. Tipo, em Mulheres Apaixonadas tem vários temas pesadíssimos, mas a trama vai, aí você vai ouvindo aquela bossa nova, e eles conversando, e tem umas conversas sobre sentimento, sobre convivência, sobre relacionamento, umas coisas que são é quase como se fosse uma sessão de terapia, assim, é gostoso de ouvir. Eu particularmente gosto bastante. E o texto não adianta, assim, os atores têm um texto para falar na boca, um texto. É uns bifes de cena, é uns bifes. Mas é gostoso, não sei, eu sou suspeito. E você, Matheus, o que te agrada em Manuel Carlos? Ah, eu tô na mesmíssima vibe que você, né? A gente fala tanto a grife Manuel Carlos, o estilo Manuel Carlos, a novela do Manuel Carlos. Essas três, particularmente, foram dirigidas pelo Ricardo Waddington, né? E elas têm uma marca, uma presença de direção muito boa. História de Amor também é a direção do Ricardo Waddington, a novela das seis anterior dele. E eu gosto desse ponto, primeiro, porque essas novelas são dirigidas por ele. Então, Manuel Carlos tem um tipo de narração bem mais no tempo dele, bem mais poético, e o Ricardo Waddington traz uma direção, um ritmo para o texto, é, uma coisa muito, não popular, mas uma coisa mais popular, assim, no pop da palavra, sabe? De agradar, de ser bacana, e trilha sonora, enfim, isso é uma coisa muito de direção que é muito boa. Mas por que que a gente fala tanto de Manuel Carlos, né? Porque, como dizem, a novela, ela é do autor. Assim como o teatro é do ator, o cinema é do diretor, a novela é uma coisa de autor. E porque ele é a pessoa que sabe os rumos daquela trama, sabe? É diferente de como funciona o cinema, onde o diretor tem o princípio, o meio e o fim. E ele, o autor, ele vai responder ao público, às necessidades que o público traz, é uma obra aberta, essa é um ponto crucial para a novela, por isso que a gente fala de contexto histórico. Porque o que está acontecendo naquele momento, as respostas do público e tudo mais, são essenciais pro andamento da novela. Enfim. E por isso que o autor é tão importante, tá? E a gente tem no Brasil
autores que imprimem um estilo muito próprios, né? E eu acho que Uhum. isso é mais até essa velha guarda de autores, inclusive. Eu Principalmente, também acho. você vê 3 cenas de uma novela, você sabe se ela é da Glória Pérez. É, Do isso, Aguinaldo, do Maneco. sim, até se a novela, se tiver cenas no Brasil, você sabe quando ela é da Glória Pérez. Do Maneco, enfim, do Gilberto. E o que é o Manuel Carlos, que é o que a gente tanto gosta? Ele é um poeta, né? Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Silvio de Abreu, que o Silvio de Abreu escreve muito em São Paulo, né? Escreve só em São Paulo, na verdade, que ele é daqui. E, se eu não me engano, perguntaram se ele se considerava o Manuel Carlos de São Paulo, porque o Manuel Carlos fala só, não só do Leblon, mas especificamente do microcosmo Leblon, né? E o Silvio de Abreu respondeu que não, porque o Manuel Carlos é um poeta, né? Ele não é apenas um autor. E é isso, é um texto que a gente está aqui falando amenidades, contando sobre a vizinha que saiu, foi à venda e teve uma discussão com o quitandeiro. É uma coisa que não vai te levar a nada. É trivial, mas é gostoso. Aquele homem consegue escrever as falas de uma forma que você fica encantado e você quer ouvir aquilo. É uma coisa muito louca. Eu falei pro Marcelos que eu descobri que Manuel Carlos é excelente para fazer a unha. Eu tava fazendo a minha unha tranquilo. E você não consegue assistir tanto, né? Mas ouvindo é uma delícia. Você se sente dentro do salão, você que frequenta o salão de cabeleireiro, você se sente no salão ouvindo a cabeleireira falar sobre a vida conjugal de uma outra cliente dela, sabe? É o tipo de história que. Sabe quando você está no ônibus e você escuta duas pessoas conversando e você até abaixa o volume? Todo mundo fez isso, não adianta. Você abaixa o volume para saber porque a história está tão interessante. É assim que Manuel Carlos conta histórias. Histórias triviais, de uma forma muito atraente. Muito. Muito. E, e aí é isso, sabe? Mas é o texto, não tem como. É uma coisa que é no ritmo dele, mas que te agrada. É muito focado em texto. Ele traz temas, ele aborda temas de uma forma incrível, porque ele trouxe, por exemplo, a leucemia e montou uma trama em volta da leucemia muito importante. E se eu não me engano, eu posso estar errado nisso, mas as doações de medula óssea daquele ano aumentaram em não sei quantos por cento. É chamado o efeito Então, Camila. sim. Então ele traz coisas muito importantes para o debate, porque é o que a gente falou, novela é entretenimento, mas não precisa ser apenas entretenimento. Debateu sobre o alcoolismo da Santana, sobre a homossexualidade, O do enfim. Orestes também, em Por Amor, que é o do Paulo José. É bem famosa esse Sim. alcoolismo. Ele fala que o alcoolismo é uma das maiores chagas do ser humano. E ele faz questão de trazer esse debate sempre. Eu lembro que também tem um outro personagem alcoólatra em Páginas da Vida, enfim. Uhum. E a gente escolheu as três basicamente porque são as mais icônicas. Depois o Manuel Carlos já vai para um outro ritmo e também tem uma outra direção que o Jaime Monjardim é talentosíssimo, mas ele faz uma direção mais contemplativa. Então você tem o texto do Manuel Carlos que é muito falado, é muito de conversa, com uma direção que não imprime uma coisa, não imprime um ritmo, Um dinamismo mesmo, né? um dinamismo, fica, não é tão atraente, sabe? Eu acho que é um casamento acertadíssimo. Manuel Carlos e Ricardo Waddington. Além disso, são três tramas assim que ele estava no auge, que ele desenvolveu. São muito Nossa, criativas. Manuel Carlos, você foi muito perspicaz. Sabe o que é curioso? Porque você estava falando disso, eu lembrei, acho que aquele exemplo da cena de Laços de Família no terceiro capítulo, que você comentou comigo, eu também reparei nessa cena. Que é uma cena que Sim, você tem vários personagens no café da livraria. São três personagens que tá cada um conversando com a sua na sua mesa, em mesas diferentes, mas a cena vai cortando a conversa. Então, por exemplo, mostra a Helena falando, tipo assim, nossa,
hoje aconteceu tal coisa. Aí corta pro Miguel falando pra outra pessoa outra coisa. E corta pra Helena Ranaldi falando outra coisa pra outra pessoa. E é um corte meio frenético, mas que dá um dinamismo ali, porque são 3 pessoas diferentes, com 3 conversas diferentes, mas que de certa forma as 3 estão conectadas de alguma forma. E você vai entender isso depois. É muito curioso, assim. O Ricardo Orton não tem medo de mexer ali, de imprimir um ritmo naquela vivência ali, naquele ambiente, naquele microcosmo. Eu acho que a gente explicou, é difícil de explicar Manuel Carlos, né? Aquela frase clássica, não adianta eu te explicar, você vai ter que ver. E é Sim. isso, assim, eu indico assistir, pegar alguns trechos para assistir, eu acho que sempre vale a pena, assim. Tem uma cena do Manuel, não é de nenhuma dessas 3, é de Páginas da Vida, mas que é uma cena do Marcos Caruso com a Lília Cabral, e é uma história de um cheque em que ela come o cheque, ou ele come o cheque, eu não lembro exatamente como é. Mas o texto ali, você vê que é uma mulher amargurada, com um homem cansado daquela mulher ranzinza naquele casamento. O texto dali, você fica... lava a alma. É uma coisa... E o texto Sim. é primoroso. Acho que Mulheres Apaixonadas, eu acho que ainda é o mais poesia deles, assim, que tem mais uns... fala muito de amor, né? Muito de relacionamento. É uma novela muito sobre isso. São sobre paixões. Porque a Helena, ela tá numa reflexão, né? O problema dela é um problema da cabeça dela. Não é um Uhum. problema que, ai, a minha filha está com leucemia. Não é um problema. Não deixa de ser real, óbvio, é um problema. Cada pessoa sabe a importância do seu. Mas é um problema que tá na cabeça dela. Ela tá infeliz com o casamento, ela quer viver uma grande paixão. Então aí ele acaba indo muito para esse campo das ideias e gente, veja uma primeira cena, que são 3 irmãs conversando sobre os seus relacionamentos, sobre sonhos eróticos, sobre paixão, num texto super corriqueiro. Uma outra cena que eu ia comentar que eu adoro, foi realmente a cena que eu vi quando eu fazia a unha, foi o diálogo entre a Helena e a Alma, no segundo capítulo de Laços de Família. Que a Alma conhece a Helena, fica impressionada que ela é super nova, e é aquele diálogo que você já ouviu, ou na sua mãe, ou com a sua tia, ou com a vizinha. Nossa, você é nova, né? Eu sou, tenho 44 anos, nossa, não diria estar solteira. Eu tô no meu terceiro casamento. É esse tipo de coisa que é tão gostosa de ouvir. E é isso, ele faz o trivial, que é a cena ali gostosa, e também faz coisas fortíssimas, como essa que você mencionou de Páginas da Vida, que tem uma carga dramática muito grande que ele está trazendo essa infelicidade, essa mulher amargurada nas costas e desaba. Exatamente. É ótimo. É maravilhoso. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso episódio e como a gente sempre gosta de levantar questionamentos no final, não podia ser diferente. Qual Helena você é nesse nosso teste do BuzzFeed do Recapitulando? Então, Matheus, qual Helena você se identifica mais? Qual é a sua Helena favorita e por quê? Justifique sua resposta. Lá vou eu, né? Eu não consigo dar respostas objetivas. Meu sonho é me identificar totalmente como Helena, porque eu quero ser uma senhora do Leblon, bem onde o problema são os meus filhos, não os meus boletos vencendo. Então, identificar eu queria. Mas a minha Helena favorita é a Helena da Vera Fischer, de Laços de Família. Eu acho que. Eu acho que a gente não. Tem umas Helenas mais fracas, uns pontos assim fora. Não nesses 3 casos que a gente está citando hoje, que são Helenas boas. Até a Helena da Da Cristiane Torre. Torlone, que é mais apagada, que a história dela é num outro nível, tem o seu charme. A Cristiane Torlone faz uma mulher rica, charmosa muito bem, enfim. Mas, para mim, a personagem da Vera, ela é, como eu comentei, essa mulher jovem, o que eu já não enxergo tanto na Helena de Por Amor, por exemplo. Eu acho que a Helena de Por Amor é uma mãe mais senhora, mais protetora.
A da Vera também é, óbvio. Mas eu acho que ela. Ah, é isso. Tem uma Resumindo de uma forma, jovialidade, né? resumindo de uma forma bem grosseira, ela é uma mulher de 44 anos gostosona. Então ela é uma mulher pra frente, solteira, que namora, ela é jovem, ela tá sempre comendo uma saladinha. O que aquela mulher comeu de salada em 200 e tantos capítulos não tá escrito. E, enfim, é a Helena que eu mais gosto e os dramas dela, assim, tocam mais em mim. Eu acho que são dramas que ela não trouxe da cabeça dela. São coisas que aconteceram e ela foi lidando. Eu curto muito. Eu acho que é um dos melhores personagens da Vera Fischer. Olha, eu comecei a assistir Laços de Família, agora que entrou no Globoplay. Ela entrou completa, fora a versão do Vale a Pena Ver de Novo, ela entrou completa no Globoplay, acho que foi na semana passada. Eu comecei a assistir. E eu tenho gostado muito da Helena, viu? Gostado muito, muito mesmo. E eu entendo o seu ponto, porque ela tem me cativado. Mas das que eu vi, eu tenho uma paixão especial pela Helena de Por Amor. Eu amo essa mãe super protetora, essa mãe que faz tudo pela filha, que é um belíssimo dramalhão em que ela sacrifica aquele relacionamento com o galã da novela, com o Atílio. E ela sabe que está fazendo isso, e ela não se incomoda de se impor e proteger aquela filha, de defender aquela filha de tudo, e da sogra, que é um inferno, do Marcelo, que é um cara que ela não confia muito. E eu fico pensando na dor dessa mãe, assim, que por mais que ela esteja aliviando a dor da filha, ela não consegue dormir com esse segredo que ela tem. Tanto que ela tem a irmã, a irmã que é a Ângela Vieira, que não é bem exatamente irmã dela, mas elas foram criadas juntas. E ela não pode contar o segredo, porque esse segredo só ela sabe a dor e a delícia da escolha que ela fez. E é muito forte, assim. E o que é mais curioso no desenvolvimento de Por Amor é que esse segredo, mesmo quando a novela acaba, não são todos os personagens que sabem do segredo. O segredo é tão bem guardado que vários personagens nem sabem. E eu gosto da Gabriela Duarte, a filha dela é muito sensacional. Tem a amiga traíra que trai ela. Pô, a amiga dela é uma grande amiga dela, sócia, e trai ela pegando o Atílio, e aí é um barraco, e barraco sempre é interessante, mas a Helena tem uma coisa fina, tem uma coisa de um sofrimento, de um pesar, tirando os gritos da Regina Duarte. Mas até aí tá tudo bem, entendeu? Eu sou suspeito, eu gosto muito. Mas eu acho que eu tô com tendências a gostar muito da Helena de Laços de Família. O tempo dirá. O tempo dirá, e se tivermos outra oportunidade de citar Laços de Família novamente, darei minha opinião se realmente vou amá-la. Eu acho que irei. Porque ela e o Edu ali criam é engraçado, né? E o Gianecchini é bem cru nessa novela. Claro, tá tudo certo. Mas você vê que existe uma química ali. É impressionante. Pelo menos eu senti essa química. Sim, é um casal que pega fogo, né? E os beijos? Você reparou uns beijos? Nossa, aquela enfia a língua nele é incrível. Eu reparei nisso hoje, vendo esse primeiro beijo. Você fica, nossa, dá até um calor, assim. Fica, meu Deus, beijaço, beijaço. A Torlone não foi escolhida, mas é porque a Torlone realmente é uma personagem boa, mas é que as outras são muito mais carismáticas. Carismáticas de história, a história das outras são muito mais potentes. E, Sim, e no fim não adianta, né? O Manuel deu muito mais luz para outras tramas de mulheres apaixonadas. Por exemplo, a Lorena, que é a personagem da Susana Vieira, eu gosto muito mais. Que ela joga com o ex-marido, que ela não quer perder aquele ex-marido, mas ela tá de olho no garotão, que ela tá pegando pra criar, que vai fazer a barba, vai dar banho de loja nele, mas não tá querendo largar muito o ex-marido, tá lá tendo um caso com a telefonista, mas ela tá de olho no peixe, um olho no peixe ou tudo gato. Então, exato. eu acho maravilhosa. Eu acho que tem outros personagens mas é maravilhosa porque Torlone é uma mulher muito chique e Torlone é a cara de Helena, né? Tem Sim. aquela elegância, aquela coisa chique.
É isso, gente. Então, acho que após escolher a nossa Helena favorita e destrinchar o máximo possível, a gente pode ficar por aqui, né? A gente agradece muito vocês que chegaram até o final. Vocês foram incríveis nessa maratona, porque eu sei que a gente falou bastante. A gente É, fala, né? A gente fala. Mas é isso, a gente tá aqui é pra falar mesmo. exato. Muito obrigado por ter chegado até o final. Vou relembrar vocês, a gente está lançando os novos episódios quinzenalmente, às segundas-feiras agora. Então, assina o nosso podcast na sua plataforma favorita, fica sempre de olho. O próximo episódio vai ser maravilhoso, um assunto bem quente, não vou contar qual. E é isso, vocês podem acompanhar a reprise de Mulheres Apaixonadas no Viva. Laços de Família está disponível no Globoplay, a versão na íntegra. Também está disponível para quem quiser ver, não vale a pena ver de novo, recomendo muito. Por Amor também está no Globoplay. É a versão do Ela... Vale a Pena, mas vale a pena. Exato. E é isso. Se vocês assistirem, vão comentar com a gente no Instagram. Achem também os nossos perfis pessoais. Eu no Instagram sou Mate, M-A-T-H, X Guimarães, e o Marcelos. Eu sou Marcelos, com 2 L's, o S, Fonseca, com um C mudo, porque não coube o Fonseca inteiro. Senti falta de você falar do X de Xuxa. Eu sempre espero quando você fala assim, o meu arroba é o Mate, M-A-T-H, com X de Xuxa. Sinto, Ah, eu amo. vou voltar, então, vai ser uma marca. Vai retornar o X de Xuxa. Assistam, ó. Escutem o próximo programa, ele vai voltar. Eu vou cobrar o X da Xuxa. Gente, então, reforçando o que o Matheus disse, agradeço muitíssimo todo mundo que ouviu a gente até agora. Se vocês gostaram, comentem. Comentem com a gente. Pode mandar DM, pode comentar no post. Siga o nosso Instagram, o @podcast recapitulando, porque vira e mexe a gente está postando alguma coisa, alguma novidade do Mundinho Novelas BR. E fique sabendo que a gente sempre vai estar comentando alguma coisa ali. E para você ficar de olho nos próximos episódios. A gente, como diz um bom ex-BBB, vem coisa boa por aí. Mas ainda a gente não pode falar porque o nosso empresário não deixa. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo episódio.